Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, A Mente Bem Treinada, das autoras Susan Wise Bauer e Jessie Bauer. São duas americanas. Este livro ele traz a proposta de ser um currículo base para a educação clássica domiciliar. Ele tem cerca de 900 páginas. O tamanho pode assustar, mas na verdade, quando você vai lendo, você vê que ele é um resumão de cada matéria de cada faixa etária. Eu decidi ler esse livro porque eu queria conhecer um pouquinho melhor do lugar aonde eu talvez sim ou talvez não iria entrar, que é o lugar de mãe educadora. Então eu tinha a ideia de fazer homeschooling com os meus filhos desde que eu nem conhecia meu marido ainda. Então, quando a gente se conheceu e depois quando eu engravidei, eu comentei com ele, falei que eu tinha essa vontade, essa ideia de fazer educação domiciliar com eles. Eu vi muitas resenhas de mães e pais educadores, enfim, sobre este livro, e eu vi que eram muito positivas, então eu pensei, bom, eu acho que vai ser legal se eu comprar, se eu ver como que é. Eu comprei, eu não li assim que eu comprei, eu demorei um tempinho para ler, para começar a ler, eu quis dizer, porque a leitura em si ela não foi demorada, apesar que o livro é grande, porque tem muita parte que você vai ter que pular. Este livro, então, ele é dividido por faixas etárias. Então, a primeira parte, na verdade, a primeira parte do livro, ele é uma introdução, então ele explica por que que a educação domiciliar é positiva e por que que a escola é ruim. O livro em si ele tem duas propostas. A primeira é te apresentar o modelo de educação clássica, como eu já falei, dito por estas autoras. E a outra proposta é de apresentar os motivos do porquê a escola não seria uma escolha tão ideal para os seus filhos. E porque o homeschooling, né, a educação domiciliar, seria melhor. O livro, então, ele é dividido em 5 partes, tá? A primeira parte é do 0 aos 3 anos, que também é chamado de anos de papagaio. O segundo bloco é dos 4 aos 5 anos, que também é chamado de fase pré-escolar. O que seria a educação infantil aqui do Brasil, né? O terceiro bloco é chamado de estágio gramatical, que seria o 1º ao 4º ano aqui do Brasil, que é dos 6 aos 9 anos. O quarto bloco é chamado de estágio lógico, que seria o 5º ao 8º ano, e são dos 10 aos 13 anos. E o último bloco seria o ensino médio, né? Que é dos 14 aos 17 anos, que seria aqui do nono ao 12º ano. Se eu não tenho nada, é isso. E cada faixa etária é focada em uma determinada habilidade do Trivium. Então, a educação clássica, ela é baseada no Trivium, das artes liberais. Tem um pouquinho ali do estudo do Quadrivium também, mas o foco em si é o Trivium. E o Trivium seria esses estágios que eu falei para vocês, que é estágio gramatical, estágio lógico e estágio retórico. Cada bloco é dito as matérias que você vai fazer com seu filho. E, assim, nesse sentido, o livro é realmente muito completo, porque ele te mostra o que você vai fazer em cada matéria. Ou melhor dizendo, te sugere coisas que você deve realizar em cada uma dessas matérias, em cada uma dessas faixas etárias. Se você é professor, a minha, a minha gatinha, ela quer aparecer aqui, né? Se você é professor, você se você é formado em licenciatura, você com certeza já viu a BNCC. Nem que você não tenha lido, tudo bem, mas você já viu, você teve matéria na faculdade que você precisou fazer uma prova sobre o BNCC e teve que dar uma olhada pelo menos. Então, assim, se você é professor. Deixa eu tirar aqui. Se você é professor, você já tá ciente mais ou menos com a ideia de tudo que eu falei, né? Todas as matérias que devem conter em cada faixa etária, o que você esperar, os objetivos, etc. É mais ou menos isso. Tanto que eu senti que seria, assim, uma espécie de BNCC da educação clássica. Enfim, dos 0 aos 3 anos, não é exatamente uma coisa formal que você vai ter, óbvio, né? Precisa ser uma coisa bem informal, bem lúdico. Você não vai precisar de apostilas e materiais de apoio, nada disso. A não ser que você queira para ali ensinar as cores,
com lápis de cor, para criança pintar, para criança desenhar, para criança recortar. É legal de ter, mas assim, você não precisa ficar doida e pensando que você tem que comprar material X, Y, Z, da influencer X, Y, Z, que fala de homeschooling no Instagram ou no YouTube, e ela fala que enfim, dessa faixa etária, você tem tais materiais que você pode comprar. Você não precisa pensar que você não vai conseguir fazer se você não tiver esses materiais, tá? Nesta faixa etária, são brincadeiras lúdicas que você vai ter ali com seu filho. Então, o que o livro sugere é que você cante o alfabeto, que você conte historinhas que envolvam números, que você conte até 10, que você cante musiquinhas infantis, coloque musiquinhas infantis também, que você pinte com ela, que você recorte com ela, mas pode ser qualquer coisa, não precisa ser um material específico, entendeu? E não deixe a casa soando com muitas músicas o tempo inteiro, deixe um período de silêncio. E uma coisa que o livro enfoca bastante também é que nessa idade você tem que ler muito em voz alta para a criança. Então, ler, 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 ler. O livro fala muito para você ler para a criança, colocar, de repente, em algum momento, se você quiser, um audiobook de um livro infantil, não precisa ser você lendo o tempo inteiro, pode ser um audiobook ali. É claro que é importante que você leia, mas de vez em quando você pode também colocar um audiobook para a criança ouvir. Aí o próximo bloco, ele é a fase de pré-alfabetização, então é dos 4 aos 5 anos. Uma coisa bem interessante que eu achei deste livro foi o fato das autoras falarem que você não precisa ter materiais ou apostilas específicas para essa faixa etária. Você pode fazer uma coisa super não engessada. Você pode ensinar somente falando, cantando, estando ali com a criança fazendo brincadeiras. Você não precisa especificamente ter uma apostila que você faz a letrinha e tudo mais. Não que você não possa, mas que você não precisa. E assim, particularmente do conteúdo que eu vi, das influencers que falam sobre homeschooling e que vendem materiais sobre isso, tem materiais desde essa faixa etária. E eu, há 2 anos atrás, pensava e tinha certeza que eu, assim, para fazer uma pré-alfabetização decente, eu precisaria ter materiais, sem sombra de dúvida. Teria que ter uma apostila de alguma dessas mães educadoras que fizeram com os filhos dela e começaram a vender, e eu tinha que ter, porque senão eu não ia conseguir fazer a pré-alfabetização. Lendo este livro, eu percebi que, poxa, se eu aprender a fazer um trabalho bem feito de consciência fonológica, com músicas, com brincadeiras, eu não vou precisar necessariamente de um material, de uma apostila. Eu vou poder pegar, né, um material, uma apostila, quando de fato for ali o trabalho de alfabetização já após a pré-alfabetização. Relembrando que não é que não pode usar o material para fazer a pré-alfabetização, mas não seria estritamente necessário, como com certeza vai ser depois na alfabetização em si, que daí precisa, né, escrever, ler e tudo mais. As autoras, elas falam que idealmente você precisa fazer 4 matérias com o seu filho que você está educando em casa. Mas essas matérias não devem ser de forma alguma engessadas. A primeira matéria seria a leitura. Ler muitos livros com a criança, fazer muita, 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 muita leitura em voz alta. Ensinar o som das letras, que seria basicamente você fazer um trabalho bem feito de consciência fonológica. Elas não indicam esse livro. Esse livro eu peguei indicação de outras mães homeschoolers que eu vi no Instagram. Este livro aqui, ele é perfeito para você fazer um bom trabalho de consciência fonológica, a ponto de quando ela estiver confortável com o som das letras, você comece a apresentar de fato as letras num cartão e falando, ó, o som é esse aqui. Mas se você fizer um trabalho bem feito, com, por exemplo, este livro ou outras atividades de consciência fonológica que você aprender, você vai ver que vai ir migrando para que você apresente
a o grafema, assim que fala? O grafema da letra juntamente com o som dela. E aí você vai juntando, fazendo a junção de 2 letras, de 3 letras, de uma sílaba, até que você faça mais sílabas, até que ela consiga ler palavras, aí você vai avançando até que ela consiga ler uma frase curta e assim por diante, tá? 10 minutinhos por dia, mais ou menos, já é o suficiente nessa faixa etária de 4 a 5 anos, tá? As autoras, elas criticam a ideia de você fazer uma consciência fonológica, de apresentar a letra para a criança juntamente com um desenho que comece com aquela letra. Então, por exemplo, ela tá aprendendo a letrinha A, você pega um cartão e mostra uma abelha com o A do lado. Elas criticam esse tipo de método porque elas falam que a criança não pode associar uma letra com uma figura, com alguma coisa. Elas têm que associar a letra com som, só isso, e não com figura. A segunda matéria, então, é a escrita, e elas aconselham que a mãe ensine letras de traço contínuo para que quando elas forem aprender a escrever as palavras, elas não tenham dificuldade de mudar a forma de escrita que elas aprenderam para a forma de escrita que elas vão ter que começar a aprender. Basicamente foi isso que eu entendi. Também, 10 minutos por dia. A terceira matéria é matemática. Então, elas falam também ali, brincadeira lúdica. Então, ler livros que tenham somas ou adições. Então, por exemplo, um livro que eu consigo pensar, não é o que as autoras falaram, é o que eu consigo pensar, que tem um pouco a ver com soma e adição ali dentro da história. O livro chamado Castelo, eu não tô com ele aqui, mas eu vou colocar uma fotinha dele aqui. Outro livro que eu consigo pensar também é Bem Lá no Alto, que também tem uma adição, vai tendo uma adição dos bichinhos ali, dos personagens do livro. Pelo que eu entendi, seria mais ou menos essa ideia. Adições e subtrações com objetos também. Então, você pegar feijãozinho, você pegar brinquedinho, você colocar lá, lado a lado e perguntar, ó, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quanto que tem? Daí a criança repete, você pede pra ela contar, daí você pede pra ela contar os bichinhos que tá do lado dela. Basicamente essas coisas. E sempre tem que ser com objetos, ok? Sempre, nessa faixa etária. Aprender a reconhecer os números também faz parte aí da matéria. E daí a quarta matéria seria outras habilidades, que seriam riscar, pintar, recortar, brincar com massinha, coisas desse tipo. Aí o próximo bloco, ele é dos 6 aos 9 anos, e aí sim que propriamente vai começar uma educação formal ali da criança, tá? Que seria o primeiro aninho do ensino fundamental 1 aqui do Brasil. E é este bloco desta faixa etária no livro está associado ao estágio gramatical, porque o livro todo ele é voltado ao ensino e ao embasamento ali das habilidades do Trivium. São 11 matérias, então. Eu vou falar primeiro as matérias, depois eu vou falar brevemente sobre cada uma. A primeira, leitura, daí literatura, ortografia, gramática, escrita, matemática, história, ciência, latim, religião, arte e música. Você não vai ter que ter um caderno para cada matéria, tá? Mas isso eu já vou explicar, tá bom? Você vai separar a leitura em 3 níveis. A primeira leitura será, e assim, você vai dedicar 10 minutos a cada uma dessas leituras. Uma leitura vai ser a leitura fácil, então vai ser uma leitura de nível abaixo do que seu filho já consegue ler. Aí a outra leitura vai ser de nível equivalente, então vai ser uma leitura em que ele consegue ler do nível dele, que não seja muito fácil e nem muito difícil. E a terceira daí vai ser acima do nível dele, uma leitura mais difícil, que vai exigir mais dele. E pelo que eu entendi ali do livro, vai ser basicamente essas 3 leituras que você vai ter na semana, em que é para ele ler, ok? Não que você vai ler para ele que vai ler. Então vai ser ali 30 minutos por semana no começo. Aí a segunda matéria vai ser literatura. E aí nesta matéria, as autoras indicam que você tenha um caderno, que você separe neste caderno uma parte das escrita minhas leituras e a outra parte de memorização, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai escolher um livro com ele que esteja ancorado, que esteja linkado à época de história que você estiver fazendo com ele. Então, o livro separa
o ensino de história em períodos. E em cada ano você vai estudar um período dentro da matéria de história. A literatura vai ficar lado a lado de história, então você vai sempre ler um livro de literatura que seja do período histórico que você está estudando. No primeiro ano, as autoras sugerem que você estude ali do período de história à antiguidade. Então, portanto, você vai pegar um livro ali para seu filho ler de literatura que seja deste período. Mas agora, claro que ele não vai conseguir ler um Homero da vida, né? Ou um teatro grego, enfim. Então você vai pegar adaptações ali para ele. Ou histórias baseadas em Ilíada de Homero para crianças. História baseada, enfim, Eneida, algo assim. Aí depois que ela faz essa leitura, você pede para ela narrar 2 pontos da história que ela leu. E aí você vai escrever isso que ela vai estar narrando para você, daí você vai ler para ela, e aí você vai colocar esse papel que você escreveu na parte de minhas leituras ali do caderno ou do fichário, né? Seria mais fácil um fichário, mas enfim, ou você pode colar no caderno, tá? Você vai fazer isso na primeira e na segunda grade, na terceira e na quarta grade, ela mesma que vai narrar, vai escrever as próprias narrações. Aí a cada mês você vai memorizar um poema e vai colocar ali na parte da memorização ali do caderno. E você vai dedicar mais ou menos de 20 a 30 minutos por semana para esta matéria. E assim, pelo que eu entendi, você pode juntar essa matéria com a matéria de leitura também. Então, você vai escolher lá um livro para o seu filho ler. Uma dessas leituras que ele fizer ali na semana pode ser um livro de literatura. Mas tem que fazer essa narração, escrever. Isso é importante nesta matéria. Aí depois a ortografia, que as autoras falam para você iniciar na segunda grade, tá? De 10 a 15 minutos por dia. E, enfim, a ortografia seria a maneira correta de aprender as palavras, né? Aí em gramática, aí assim, uma coisa que elas enfatizam é que o estudo de gramática tem que ser feito oralmente. 10 a 15 minutos diários na primeira grade, depois 20 minutos a partir da segunda grade, você pode ir aumentando esse tempo. Você, mãe, vai ter que ter um material de apoio para você. A criança só vai te ouvir explicando as coisas, ok? Aí depois a escrita. É basicamente caligrafia, certo? Então você vai 5 minutinhos no começo, 15 minutinhos no começo, lembrando que, uma coisa que elas enfatizam bastante também, a escrita não vai necessariamente acompanhar o nível de leitura do seu filho. Então, o que é mais propício de acontecer é que a criança aprenda primeiro a ler e depois a escrever. E você não pode emperrar a leitura só porque seu filho ainda não está escrevendo, porque escrever demanda um esforço mecânico, um esforço ali muscular, é uma habilidade difícil de adquirir e leva tempo, então você tem que ter paciência com a criança. Algumas crianças têm mais rapidez do que outras, mas o que você não pode fazer é tentar fazer a leitura e a escrita caminharem juntas, porque o mais propenso é que a leitura ela aconteça, a criança consiga essa habilidade antes do que a escrita. Na primeira grade, como que vai funcionar isso? Você vai comprar ali um caderninho de caligrafia, você vai colocar uma frase de grandes escritores, mas assim, é uma frase e uma frase curta, ok? E vai pedir para a criança copiar ali por 5 minutos aquela frase. Às vezes ela não vai conseguir copiar a frase inteira e tudo bem. No outro dia você faz de volta. Na segunda grade você vai ditar para ela a frase e ela vai escrever a partir do teu ditado. Daí você vai corrigir, é claro. E aí ela vai aprendendo dessa forma. Na terceira grade, o aluno vai falar uma frase, daí você, no caso, vai escrever e aí ele vai copiar essa frase que ele falou para você. Todas as matérias elas vão se intercambiar, você não vai dedicar um momento ali só para leitura, depois só para literatura, depois só para escrita, você vai intercambiar elas. A outra matéria vai ser matemática, o que você deve ter como objetivo que seu filho, eu falo aluno e professor aqui, porque é assim que fala no livro, mas enfim, pense no teu filho, porque é para isso que serve esse livro, né? Uma educação domiciliar. Você tem que ter como objetivo que ele tem que adquirir as habilidades de adição e subtração e multiplicação e divisão. É o básico. Você deve fazer um ensino de matemática de forma que o aluno consiga aprender tanto a matemática conceitual quanto a procedural, tá? O que seria conceitual? É
a explicação do porquê as coisas funcionam do jeito que funcionam. E a forma procedural é o passo a passo para fazer a resolução. Os pais devem escolher se vão ensinar os filhos de forma com um método lá chamado maestria ou espiral. O que seria maestria? Você, por exemplo, na primeira grade você vai ensinar tudo que você tiver que ensinar e se aprofundar em adições. Na segunda grade você vai se aprofundar em subtração, na terceira em multiplicação e somente na quarta na divisão. Isso seria de maestria, o método de maestria. O que seria espiral? Você fazer as 4 competências ali da matemática básica em todos os anos. Então, o primeiro bimestre, por exemplo, você faz adição, o segundo bimestre você faz subtração e assim por diante. Então, você faz as 4 competências no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto. Aí cabe aos pais verem o que querem fazer. Isso, na verdade, não depende dos pais tanto, depende mais da criança, porque tem criança que ela vai pegar o assunto rápido, daí ela já enjoa, principalmente provavelmente as sanguíneas, né? Então ela já vai querer outro assunto e assim por diante. E daí você só vai aprofundar naquele tema novamente no ano seguinte, né? Agora, tem crianças que às vezes elas demoram mais para pegar a ideia ou elas não se sentem desmotivadas de ver um assunto por muito tempo, e daí você pode optar, por exemplo, por fazer ali o ano inteiro de adição e o outro ano de subtração e assim por diante. Então, cabe aos pais escolherem isso. As crianças pequenas, elas precisam de objetos concretos para entenderem os conceitos matemáticos. As autoras dizem que o pensamento abstrato começa lá por 9, 10 anos, que coincide com o estágio lógico. Então, é melhor que você comece a fazer mais conteúdo e explicações abstratas com essa idade. Sem calculadoras, de jeito nenhum, nem ChatGPT. E matemática, idealmente você se estuda todos os dias, tá? Se você escolher, por exemplo, em pegar um método de Singapura para fazer com seu filho, muito provavelmente ele vai chegar no estágio lógico mais cedo. Isso que as autoras falam, né? Daí, próxima matéria, História e Geografia. Então, como eu tinha falado já, vai seguir um período histórico por ano. Claro que você também pode fazer aquele negócio que eu falei ali, de fazer em espiral, por exemplo, e você pegar e estudar os 4 períodos ali citados pelas autoras em um ano só. Mas o ideal é que você faça ali cada ano um período histórico, porque afinal de contas não é um único assunto daquele período histórico que você vai ver, é muitos assuntos por período histórico. Então não vai dar tempo da criança ficar enjoada também. Então o que elas sugerem aqui no primeiro ano seja a antiguidade, no segundo ano seja a Idade Média e o início da Renascença, no terceiro ano seja a Renascença tardia e no quarto ano seja o período moderno. Você vai fazer a história e a geografia de forma conjunta. Você vai ter que ter um livro que você vai chamar de espinha dorsal. Então você, mãe, pai, educador, vai verificar ali algum livro sobre aquele período histórico que vai ser a base do ano. No começo, no primeiro ano, você que vai ler ali, você vai escolher um textinho, ou um capítulo, ou um parágrafo, você vai ler para a criança no primeiro ano, mas a partir do segundo, terceiro, quarto ano, você pode ler e a criança ler, fazer essa alternância. Você vai fazer a leitura da espinha dorsal, ali do livro base que você vai usar naquele ano, daquele período histórico, e a criança vai narrar o que ela entendeu ali do que você leu para ela, do que vocês estudaram juntos. Essa narração tem que ter ali uma página. Eu achei uma página muito, eu acho que daria para ser menos. Na primeira e segunda grade, ela narra para você, você escreve e guarda. Na terceira e quarta grade, elas podem começar a escrever sozinhas as narrações das leituras que você fizer para ela, das explicações que você der para ela daquele período, daquele assunto daquele período, ok? Mesmo que você tenha que escrever isso na terceira e quarta grade, mesmo que você tenha que escrever antes para ela o que ela narrou para você e depois ela copia o que você escreveu. Outra coisa que você pode fazer é pegar um desenho, uma pintura, pode ser algo de pintores da época mesmo, não precisa ser um desenho ali de criancinha, mas pode ser também que ela desenhe ou que ela pinte, que né, seja do assunto ali que vocês trataram aquela semana, aquele mês. Aí que entra a geografia agora. Você vai comprar um globo terrestre grandinho, né?
E aí, quando você estiver falando da antiguidade, você vai mostrar no globo o lugar onde você está falando. Daí você já vai explicar ali o continente. Você vai explicar, você pode falar da diferença do quão longe está, não apenas no tempo, mas também na distância. Vocês também podem dedicar um tempinho para passear na biblioteca. As narrações e pinturas e desenhos devem ser guardados no caderno de história e pelo menos uma vez por mês esse caderno deve ser lido para relembrar os assuntos que foram tratados. A meta é que pelo menos 1h30 por semana deve ser investido no estudo de história. Mas a prioridade nesta idade e em todo o estudo do Trivium é matemática, ortografia, gramática, leitura e redação. Então é basicamente o que vai fazer a sua criança ler e escrever bem. Mas é claro que história não é para você deixar de lado, mas eu tô falando que você deve focar. Então, por exemplo, se a criança não tá indo tão bem em gramática, não tá entendendo muitos conceitos, a escrita dela não tá progredindo, e você vê ali que você tá usando mais ou menos o mesmo tempo em cada matéria, diminui história para que você foque nas matérias a ver com a gramática. A próxima matéria é ciências. Aqui também a autora ela separa, assim como ela separou história ali em 4 períodos, também vai separar ciências. Então ela vai separar aqui, ó, ciência da vida, que seria anatomia, o comportamento animal, as funções do corpo humano, astronomia, que seria os planetas, as posições das estrelas, química, física e tecnologia. E aí você pode fazer em espiral ou maestria ao longo do primeiro e quarto ano. É aquele negócio que eu já expliquei para vocês, então eu não vou explicar novamente. Você vai ter um material ali de espinha dorsal, que vai ser a base, tal qual você fez lá em história, tá? E também vai ter aquele esquema de narração, que a criança vai narrar aquilo que você leu para ela e você vão fazer a mesma coisa que eu já expliquei em história. Você vai ter projetos com ela nessa matéria, observar como um grão de feijão ali no algodão, na água, cresce. Esse tipo de projeto, sabe? E aí você vai responder as seguintes perguntas: o que nós usamos? O que nós fazemos? O que aconteceu? O que a gente aprendeu? O que foi mais interessante? Esse tipo de coisa. Aí a próxima matéria seria o latim, que ela fala para você começar na terceira grade e que é extremamente importante que você aprenda latim se você estiver fazendo educação clássica com seu filho. E assim, eu nem vou me atentar sobre isso, porque se você é a mãe e pai que quer fazer educação domiciliar, com certeza você quer ensinar seu filho latim. E assim, não precisa ser você, né? Pode ser um outro professor. Mas, de qualquer forma, o latim vai ter na grade curricular. 30 minutos por dia, 4 vezes por semana. Essa é a sugestão dela. Daí a próxima matéria seria religião. Seria basicamente, se você é católico, fazer uma boa catequese em casa. Se você é evangélico, fazer ali um estudo da Bíblia. Basicamente isso. Mas isso, né, depende da família também, né? A próxima matéria é arte e música, tá? Música, você pode fazer o seguinte: uma vez por semana, passar de 30 minutos a 1 hora ouvindo música erudita, alternar isso entre ler a biografia de algum autor, que você pode fazer em conjunto ali com o período histórico da matéria de história, assim como literatura. Arte, a mesma coisa, você tentar aprender algumas técnicas de desenho, mas aí você vai ter que ter um material de apoio ali, né? Música, falando um pouco mais de música, porque é a minha formação, eu sou formada em licenciatura em música. Vale aqui você colocar a criança numa aulinha de musicalização, ou você mesmo aprender algumas músicas de musicalização para você fazer com a criança, comprar alguns instrumentos de musicalização, então um xilofone, por exemplo, um metalofone, um ukulele, um tamborzinho. No livro não estava escrito assim de você fazer musicalização, tá indo mais pro lado erudito da coisa, que é válido, acho que você tem que fazer também, mas eu acho importantíssimo você fazer um trabalho de musicalização. Ou você mesmo aprender a fazer, ou você colocar numa aulinha de musicalização, numa turminha, numa aulinha, enfim. Nesse estágio você vai ter 4 cadernos. Então vai ser o primeiro de literatura, eu falei, né? Mas eu vou resumir aqui. Literatura, então vai ser separado em 2 partes, que vai ser meus livros, que vai conter os resumos, ilustrações e narrações que o seu filho fizer, e os exercícios de memorização, que lembrando é um poema memorizar por mês. Daí vai ter o caderno de escrita, que vai ser o de caligrafia, o de história, o de ciência, e o de ciência vai separar em 4 partes, que vão ser as narrações, as páginas de projetos, a página de respostas e perguntas e as definições ali de alguns conceitos da ciência daquela matéria que você está estudando. Eu falei muito resumidamente de cada matéria. Você precisa, né, se você
tem interesse, você tem que comprar o livro e ler, porque lá vai estar escrito bem certinho cada coisa que você vai fazer em cada matéria, tá bom? Assim, sobre os recursos, o livro traz uma dezena de recursos ali no final de cada matéria, no final da parte de cada matéria. Mas são todos recursos em inglês. Então, assim, eu quero falar mais pra frente nesse vídeo sobre isso, sobre os recursos. O livro é excelente em montar cronogramas, assim. Nossa, é excelente mesmo. Para mim, foi um dos pontos mais positivos do livro. Ele mostra ali como é uma sugestão, é claro que você pode adaptar para a tua família, né? Ele mostra como você pode fazer o cronograma de aulas tanto anual, quanto semanal, quanto diário. Nossa, eu achei espetacular, assim, muito legal mesmo. E fala ali a quantidade de horas de minutos que você vai passar em cada matéria, que matéria você vai fazer cada dia. Nossa, eu achei sensacional. Próximo estágio, estágio lógico, de 10 a 13 anos, que seria ali do quinto ao oitavo ano. Serão 13 matérias: lógica, depois matemática, ciência, história, ortografia ou etimologia, gramática, literatura, leitura, redação, idiomas, que seria ali o latim mais uma língua, religião, arte e música. Este estágio é o estágio do pensamento crítico. Não deve, ó, aqui importantíssimo, ele não deve ter dificuldade nas habilidades básicas de leitura, redação e aritmética. Se tiver, precisa dar uns passos para trás. Então, aquele negócio que eu falei, o foco do estágio gramatical é leitura, redação, gramática, ortografia, matemática, é isso que é o foco. Ciências, história, música, todos esses são importantes, mas o foco não é essas matérias. Por quê? Não tem como avançar, até mesmo nas matérias de história, ciências, enfim, se a criança tiver dificuldade com leitura, se a criança tiver dificuldade com entender alguns conceitos básicos de aritmética. Então, o foco do estágio gramatical é esse. Como que vai ficar as matérias, então? Lógica. Gente do céu. Nossa senhora, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Espero que não seja a única. Eu não fazia ideia do que é esse negócio de lógica. Eu li assim, meu Deus, essa parte do livro eu tive que ler devagar, porque eu não fazia ideia do que era isso, né? Lógica, o que que é lógica? A gente pensa, é uma coisa lógica, uma coisa que é óbvia. Meu Deus do céu. Zero noção do que é o Trivium. Eu até comprei o livro do Trivium da irmã Joseph, acho que é isso, mas nunca li. Meu marido também, que quando ele estava fazendo faculdade de filosofia, ele teve essa matéria de lógica. Ele tentou me explicar, mas quem disse que eu entendi, né? Daí o livro vai explicar que existem 3 tipos de lógica: a informal, que foca no busco de falácias; a formal, que foca no argumentos verbais em fórmulas; a simbólica. E antes dessas 3, é bom fazer também a lógica despreocupada, que consiste em apresentar os termos aos alunos antes de iniciar totalmente a lógica informal. Se for colocar isso nos anos, uma sugestão das autoras seria fazer o 5º ano lógica despreocupada, daí o 6º e 7º lógica informal e o 8º e 9º lógica formal, e daí o 10º introdução à lógica simbólica. Elas vão explicar no livro as atividades mais ou menos de você fazer, elas dão ali uns recursos do que você pode ter para você estudar esse assunto. Aí eu acho que até é válido esses recursos, assim, porque, enfim, independente da língua que você fala, principalmente se você fala inglês, talvez seja aproveitável. Mas, enfim, é isso que explica, e daí a gente tem que ir atrás para, se a gente quiser, né, fazer isso, a gente vai ter que ir atrás para entender ou pagar um professor, né? Daí a próxima matéria é a matemática, então, como eu falei, a criança já tem que ter noção, uma base forte ali de aritmética, porque a álgebra, a trigonometria e o cálculo se desenvolve a partir da aritmética. Então você vai começar a introduzir os conceitos mais abstratos, como os números negativos, as porcentagens, as probabilidades, os números decimais, etc. Talvez ali na 5ª grade ainda você tenha que, 5º ano, você tenha ali que dar um reforcinho na aritmética para ficar bem cristalino, para ele então começar a pré-álgebra depois. Aí a próxima matéria é ciências. É separada em 8 seções aqui nesse estágio lógico, que é o reino animal, corpo humano, reino das plantas, ciência da terra, astronomia, química, física e tecnologia.
Então, ali, como que era? A ciência da vida, que era no estágio gramatical, ela separou aqui em reino animal, corpo humano, reino das plantas e ciências da terra. Ela separou em 4, né? É, exatamente isso. E aí tem as que já tinham antes, que é astronomia, química, física e tecnologia. Para cada uma dessas sessões, há uma série de assuntos que o livro sugere aos pais estudarem. Então, assim, para cada uma dessas coisas, tem uma lista de assuntos, de conteúdo, de cada uma dessas sessões, desses tópicos, que as autoras sugerem que os pais se aprofundem naquilo. Então, eu achei uma bela de uma espinha dorsal aquilo. Daí você só vai ter que procurar algum livro sobre aquele determinado assunto, daquele determinado tópico ali. Então, eu achei que nesse sentido foi muito bom essa explicação do livro. Aí depois História e Geografia. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque eu acho que eu demorei um pouquinho ali no estágio gramatical, né? Criação de uma linha do tempo. Então você vai pegar. Ó, ela dedica um tempão no livro para explicar, mas eu vou tentar fazer uma explicação bem rápida. Basicamente, você vai pegar uma cartolina enorme, às vezes várias cartolinas, vai colar uma na outra, para realmente fazer um rolo de linha do tempo. E aí você vai separar. Elas falam exatamente como, mas eu não vou falar aqui, que é muita coisa. Você vai separar, você vai fazer uma linha, né? Que é a linha do tempo. E você vai separar em cada período, enfim, vai pular 500 em 500 anos, por exemplo, no começo, ou 100 em 100, depois vai ficar 50 em 50, depois vai ficar 10 em 10. No período moderno vai ficar cada vez mais juntinho, né? Então você vai fazer essa linha do tempo e você vai usar esta cartolina para basicamente todas as matérias, porque conforme você vai vendo, por exemplo, você vai estar ali na matéria de literatura. E aí você vai estar lendo um livro a respeito daquele período histórico. Você achou uma informação importante naquele livro. Você vai lá na linha do tempo e você vai escrever naquele ano, no espaço dedicado àquele ano, aquele período, a informação importante que o aluno achou pertinente, que você achou pertinente. Em ciências também, uma descoberta ali de algum ano, alguma coisa da tecnologia, ou a tabela periódica, quando foi inventado, você vai colocar ali na linha do tempo. Ou, enfim, todas as matérias você pode linkar arte, música, compositores, você vai tudo colocar ali naquela linha do tempo. Nesse estágio lógico também, o aluno vai começar a fazer fichamentos. O livro ensina como fazer um fichamento específico ali, ele descreve exatamente como deve fazer esse fichamento, e ele vai fazer um fichamento ali do assunto da espinha dorsal que você vai estar usando naquele ano de história. Aqui também as autoras indicam que você use fontes primárias de alguns assuntos que você estiver estudando ali em história e geografia. Aí, para você guiar o teu estudo ali naquele ano, nesta matéria, né, seja do 5º ao 8º ano, você vai fazer o seguinte itinerário, digamos assim. Você vai ler o texto da espinha dorsal, depois você vai listar os fatos importantes que vocês acharem relevantes. Você vai marcar as datas importantes na linha do tempo. Depois você vai localizar a região no mapa, no globo, né, ali terrestre que vocês têm. Vocês vão procurar leituras complementares, seja na biblioteca, seja na internet, em algum lugar. Você vai fazer o resumo dessas informações da leitura complementar e vai fazer, o aluno, né, vai fazer um fechamento de 1 a 4 páginas uma vez por semana. A próxima matéria vai ser gramática. Então, por mais que você vai estar ali estudando lógica, porque é o estágio lógico, você não vai deixar a gramática de lado. Você vai continuar com ela, tá bom? E ele vai ter 2 cadernos para este estudo da gramática, que vai ser redação, que é basicamente o aluno pegar um dos fichamentos que ele fez de algum texto que vocês estudaram e, a partir deste fichamento, criar uma redação em cima. E, juntamente com esse estudo de redação, você também vai continuar aquele estudo de gramática oralmente. E aí, o outro caderno, desta mesma matéria, gramática, vai ser a literatura em si, onde você vai separar mais ou menos de 40 a 60 minutos, 3 vezes por semana, para leitura e criação de páginas de narração. Como eu falei, você vai seguir uma leitura ali que esteja de acordo com o período histórico estudado em história. Também vai separar ali cerca de 1 hora, 4 vezes por semana, para a leitura livre de um livro que o aluno escolheu. E daí não precisa fazer resumo deste livro, é mais leitura de entretenimento. A criança tem que ler, mas tem que ser algo que ela queira ler e que ela não precise ter a obrigação de fazer um fichamento ou resumo desta leitura. Que seja mais leve, né, para ela. E memorização. Aqui as autoras falam para você, a cada ano,
memorizar cerca de 3 a 5 poemas ou passagens de leitura. Aí, idiomas. Você vai continuar com o estudo de latim, aí você vai começar um outro idioma que preferencialmente não esteja ligado à família linguística do idioma nativo da criança. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós falamos português, então a nossa família linguística é as línguas românicas, acho que é românicas. Então, quais línguas são irmãs do português? O espanhol, o italiano, o francês, por mais que, né, soe estranho, ali a pronúncia é uma pronúncia bem diferente do português, bem distante. Mesmo assim, né, o galego, o castelhano é espanhol, né? O românico também. A língua lá do Drácula. São essas as nossas línguas irmãs. Então, preferencialmente, deveríamos escolher uma língua como o inglês, por exemplo, ou o alemão. 1 hora por dia, cada um, 3 a 4 vezes por semana, já é excelente, tá? Aí, religião, continuar como você estava fazendo. Estudar outras religiões também é interessante. Aí, música e arte. Começa com desenho, depois vai para pintura e termina com modelagem. Na apreciação artística, você vai ler sobre os artistas, então pegar ali uma obra e para a criança colorir. Nisso você vai ter que ter um recurso, um material de apoio muito bom. Música, é bom que o aluno tenha aula de instrumento particular, então ao invés de ter ali a musicalização, ele ter aula de instrumento particular, mas fazer a apreciação artística em casa também, de obras eruditas, aprender sobre biografia de autores também. Então, essas são as matérias do estágio lógico. E você vai ter 4 cadernos nesse estágio. Então, vai ser o primeiro caderno de literatura, que vai ser basicamente a mesma coisa que você tinha no estágio gramatical, vai ser separado ali em leitura e memorização. Vai ter de ciências, em que vai ser separado por definições, princípios científicos, classificações científicas, descrições científicas e, se você quiser também, tecnologia. História vai ser separado em fatos, grandes homens e mulheres, guerras, conflitos e eventos políticos, invenções, ciência e descobertas, vida cotidiana, crenças e costumes, literatura e artes visuais, cidades e assentamentos e fontes primárias e fichamentos. Claro que isso é uma sugestão da autora, né? Redação você vai separar ali em ortografia, etimologia, gramática e redações. Como eu falei, o livro dá um excelentíssimo modelo de cronograma para você seguir anual e semanal e diário, contendo o tempo que você vai dedicar em cada uma dessas matérias e o que você vai fazer em cada uma dessas matérias também. Então, entramos no bloco do estágio retórico, dos 14 aos 17 anos, que isso é como se fosse o ensino médio, tá? Daí, assim, já vai começar as minhas ressalvas com o livro, porque por enquanto eu falei do que se trata o livro, não falei das minhas ressalvas, eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui já entra um pouquinho que eu já fico meio assim. Por quê? Não que seja ruim, não é isso que eu quero dizer. É que é um livro voltado para famílias educadoras americanas. Ou seja, o livro foca no preparo desses alunos para ingressarem em universidades americanas. As matérias vão diminuir aqui, porque elas vão variar com os gostos pessoais do aluno. Quais matérias serão essas? Vai ser retórica, gramática e habilidades de redação, história e literatura, matemática, ciência, idiomas e arte e música. A retórica, que eu também, assim como lógica, eu não fazia ideia do que se tratava, né? A retórica é a arte da expressão. Então, o estudante vai aprender a expressar-se melhor, com fluência, com graça, elegância, persuasão. As autoras dizem que os alunos eles vão demonstrar certa inclinação, certo gosto pessoal por certas matérias, né, para humanas ou para exatas. Então, exatas seria ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e humanas seria mais essa área de literatura, história, gramática, etc. E você pode permitir que o aluno, sim, passe mais tempo na matéria que ele gosta, nas matérias que ele gosta, do que em outras. A primeira matéria, então, que ela fala aqui no livro é retórica. Ela envolve o desenvolvimento de 5 habilidades, de 5 áreas, que é a invenção, a disposição, a elocução, a memória, que é a memorização, e a pronúncia. Depois, gramática e redação. As autoras são bem claras em deixar claro que a leitura neste estágio deve estar focada em grandes nomes da literatura e em filosofia, tá? Filosofia, religião, poesia, biografia, etc. Tá? Neste estágio,
Você vai ainda separar ali em período histórico, conforme eu já falei antes. Você vai ter ali um livro de espinha dorsal daquele período também, que vai ser, claro, com um nível mais alto do que antigamente ele usava. Mas você vai dedicar aqui a grandes livros, então aqui não vai ter espaço mais para adaptações, vai ter que ser tudo nos originais e de preferência que sejam mais ligados à filosofia, à religião, literatura também, mas que sejam assim grandes nomes. Aí matemática, os alunos que são mais voltados à matéria de exata, eles podem fazer ali uma matéria no 12º ano, por exemplo, de matemática avançada. Daí ciências, a próxima matéria, que você pode basicamente seguir o mesmo esquema do estágio lógico. Daí, idiomas. Eu achei legal uma coisa que ela fala, que se o aluno tem predisposição ali para exatas, seria interessante, às vezes, você não fazer mais 2 idiomas, você fazer um idioma e matemática avançada, como se matemática fosse uma espécie ali de idioma. Então, eu achei interessante isso que ela traz aqui no livro, tá? Mas aí você vai continuar, se não for o caso, ou mesmo que for, mas você e o seu filho quiser continuar, vocês vão continuar ali com dois idiomas. Preferencialmente um idioma antigo e um idioma moderno, que não seja da língua, da família linguística do idioma nativo que ele fala. Religião, você vai agora, você vai continuar ali fazendo ali a catequese ou ensinando a religião que vocês têm em casa, mas também é legal você aprofundar nas religiões, nas outras religiões. Uma das metas da retórica é a apologia, a bem articulada e racional defesa da crença. Então, assim, pegar material de apoio ali da religião de vocês para que o aluno compreenda por que vocês acreditam na fé que vocês têm. Então, não apenas fazer ali uma catequese, mas também explicar os motivos dos quais levaram as pessoas a crerem na fé de vocês. Arte e música, fazer conforme o estágio lógico também. E aí, a última matéria, e daí depois eu vou falar as ressalvas que eu tenho com esse livro, a última matéria seria uma espécie de TCC. Então, seria ali uma monografia ou um artigo. Eu achei isso aqui genial. Nossa, sério, achei muito fantástico você já encaminhar o aluno para ele conseguir fazer um trabalho acadêmico ali, para ter já uma metodologia de pesquisa. Achei bem legal essa matéria que ela colocou aqui. E aí o aluno vai começar no 11º ano e no 12º ano. Então, a cada ano, ele vai escolher um projeto de pesquisa de maior alcance, que ele tenha real interesse e que seja uma dúvida que ele queira responder, né? Uma pesquisa que ele queira fazer. E ele deve fazer um artigo de 15 a 20 páginas no 11º ano e de, no mínimo, 20 páginas no 12º ano, tá? Então, basicamente, fazer ali um TCC, um trabalho de conclusão do curso, como se fosse isso. Agora, eu vou falar das minhas ressalvas sobre este livro. Então, assim, as coisas que não me agradou muito no livro, eu separei em 3 tópicos, basicamente. O primeiro são os recursos. Mas assim, não é culpa das autoras. Na verdade, nada do que eu falar aqui é culpa das autoras. Não é uma crítica a elas. É simplesmente pela circunstância. Enfim, elas são americanas, elas são protestantes, enfim. Então, a primeira coisa são os recursos. Os recursos, não que eles sejam ruins, mas você está vendo meu vídeo, você fala português, então. Os recursos, eles são 100% em inglês, voltados à gramática da língua inglesa, voltados à cultura da língua inglesa. Então, se você... Inclusive, elas falam isso, que se você é um pai, educador, que mora num país em que não fala inglês, você tem ali na matéria de história falar a história do teu país e das heranças que tem o seu país. Por exemplo, no período moderno, elas especificam para você falar um pouquinho, dedicar um pouquinho do tempo para falar sobre a história da Inglaterra e dos Estados Unidos. É claro, elas são americanas, é óbvio que isso importa para este contexto. E elas especificam, se você é de outro país, você vai falar da história do seu país. Outro detalhe ali dos recursos é o que eu já falei. É específico para a língua inglesa. Então, você que fala português vai ter que pegar recursos da gramática do português. Por exemplo, aquele livro Flor do Lácio, que você pode usar como um recurso para você,
Não exatamente pro teu filho, pro teu aluno. É claro que conforme ele for ficando mais velho, até ele mesmo pode usar esse livro como recurso, mas para você. Então, esse é um dos pontos, né? É claro que, assim, os recursos de matemática, de história, podem até ser aproveitados, mas se tiver tradução daqueles recursos, porque não dá também para você pegar um livro em inglês, mesmo que você fale inglês e você vai falar em português com teu filho, não dá para você aproveitar muito se não tiver a tradução, né? Porque o teu filho vai ter contato com ali, então, assim, via das dúvidas, pega todos os recursos que você puder em português, tá? Essa é uma das primeiras ressalvas que eu tenho com esse livro. A minha segunda ressalva é em relação à bibliografia. Então, assim, o livro, ele, né, fala ali para você, em cada período de história, você trabalhar intercambiando as outras matérias e te dá uma vasta lista de bibliografia do cânone literário para você trabalhar com seu filho. Então, você basicamente pega o livro, você vai poder usar a, os autores e os livros que as próprias autoras indicam ali no livro delas. E eu tenho uma ressalva com isso, porque, assim, primeiro, não tem muitos livros sobre o início ali, o início da Idade Média, e a minha ressalva é porque no livro do Otto Maria Carpo, que eu já falei aqui sobre este livro, ele fala uma coisa bem interessante, que um historiador do século XVII, acho que é 17, chamado William Robertson, um inglês, ele associou a idade. Ele foi o primeiro a dar o nome Idade das Trevas para falar da Idade Média, tá? Para falar que, enfim, a literatura, a ciência não foi iluminada nesta época. E depois que ele falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, isso ficou bastante na minha cabeça. E quando eu li a bibliografia disposta neste livro, eu li o Otto Maria Carpo antes deste livro, eu reparei que, de fato, não tinha nada na bibliografia ali do cânone literário ocidental, nada que remetesse à patrística, assim, para não dizer nada, tinha um ou outro ali. A patrística e a liturgia, ali católica, que foi, segundo Carpo, que pode ser considerado, assim, como obra de literatura, como literatura, né? Então, isso não tinha ali no livro, então eu acho que ali, quando você estiver estudando o período da Idade Média e início da Renascença, seria interessante você pegar um pouquinho mais de obras desse período que remetessem à liturgia ali da época da Igreja Católica e da patrística. Pegar um pouquinho mais de literatura ali, tá? Primeira coisa, sobre bibliografia. A segunda coisa é um livro escrito por duas americanas, norte-americanas. Então, elas vão colocar autores, é claro, do cânone literário, então é claro que vai ter autores de outras nacionalidades, óbvio, principalmente ali dos primeiros séculos, mas depois elas vão focar bastante em autores ingleses, americanos, é claro, assim, me entendam, eu não estou falando que tem só isso, mas eu estou falando que tem mais isso em detrimento de autores da nossa língua, por exemplo. Não tem problema ter isso. Mas, assim, é muito grave se você for fazer educação domiciliar com seu filho e você não lê Machado de Assis com ele. Você não lê Camões, você não lê Fernando Pessoa, você não lê Eça de Queiroz, você não lê Graciliano Ramos, enfim. Então, você vai ter que adaptar ali a bibliografia citada no livro para a tua circunstância, a tua realidade, enfim. Eu até coloquei aqui uma lista de livros complementares para você criar uma própria bibliografia, se você for seguir esse método que fala no livro. Então, por exemplo, uma aqui que eu coloquei a obra da História da Literatura Ocidental do Carpo, pequena bibliografia crítica da literatura brasileira também do Carpo, a História da Literatura Brasileira da Luciana Stagno, História da Literatura de Portugal, de Fidelino de Figueiredo, o Cânone Ocidental de Harold Bloom, e Mimeses de Eric Auerbach. Do Carpo eu conheço, o restante eu não conheço, tá? Só na minha lista de livros para ler. Então são livros que eu acho que, se você é brasileiro e vai fazer educação domiciliar, eu acho que convém você ler para que você monte a sua própria bibliografia ali e adapte para o teu estudo ali, para você não ficar só se guiando nisso aqui que tá aqui. E a minha última ressalva é com o fato de que, como as autoras são protestantes, acaba que elas colocam ali nas referências bibliográficas para você estudar com seu filho, obras
ali de Calvino, de Lutero, da Reforma, que eu acho que são sim importantes de serem lidas, de estudadas. Eu não tô falando para você descartar de forma alguma, mas eu acho que se você é católico, você deveria acrescentar algumas obras também que remetam ao catecismo da Igreja Católica, a mais obras ali da patrística, como eu já falei, como eu já citei. Assim, só pra você fazer esse ajuste, assim, a minha ressalva não é com o fato delas serem protestantes, a minha ressalva é com o fato de que, por elas serem protestantes, elas não balancearam, na minha opinião, obras com teor pós-reforma com as obras católicas. E agora, para finalizar, com este livro, e também por outras experiências que eu tive, né, ali da minha circunstância, eu decidi que eu não vou fazer o homeschooling, educação domiciliar, e, enfim, sobre este assunto específico de fazer ou não fazer educação domiciliar, eu tenho muitas opiniões também, muitas ressalvas, que eu refleti, pensei muito, mas eu vou fazer um after schooling bem feito. Eu planejo, né, fazer essa educação domiciliar pós-escola, então vou colocar meus filhos na escola, mas vou tentar ao máximo seguir este modelo deste livro, adaptando, claro, para minha realidade e focando mais nessa parte ali de gramatical, né? E conforme eles forem ficando mais velhos, nessa parte da lógica e da retórica. Então eu vou tentar me autoeducar antes, né? Aprender melhor sobre lógica, porque eu, como eu falei, eu não sei, não conheço, e retórica também, mas isso só depois de eu ficar assim melhor em gramática também, para daí eu conseguir fazer essa educação pós-escola com eles. Então, este foi a resenha deste livro, espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixe uma curtida, um comentário, se inscreve aqui, que eu vou falar em outros vídeos também sobre os livros que eu leio, sobre os livros que eu já li, sobre as impressões que eu tive. E é isso, até mais.